vídeo de hoje a gente vai falar de espermatozoide. Nossa, péssimo. Não. Meu filho não vai assistir isso, não. Péssimo. O que é isso? Pera aí, mas não é isso. Fala aí, galera, que é o Ted. Bom, calma, antes de você ficar preocupado. Ele vai falar de espermatozoide. Fica tranquilo, eu vou falar do meu espermatozoide. Nossa, eu não vou deixar meu filho na mão de tarado, pelo amor de Deus. Tá bom, para, chega de palhaçada. Esse canal aqui é sério. Deixa eu falar o que aconteceu. Foi no médico, né, há uns 3 dias, pra ver se tava tudo certo comigo, porque eu tô achando estranho. Eu, né, com 23 anos, gostoso desse jeito, gente. Aí cheguei lá, né, pensei que seria uma consulta normal, a mulher vem com uma seringa, bota na minha veia pra tirar o sangue, inclusive eu acho uma sacanagem isso aí, porque eu já tenho pouco sangue. Só que dessa vez ela me inventou uma coisa nova. Eu falei, gente, eu vou até mostrar o stories que eu fiz no dia, porque eu já tava mais indignado. Eu não entendo muito bem a ciência. Eu fui no médico hoje sem saber o que ia fazer, né. Aí a moça chegou pra mim e falou, Lucas, a gente vai fazer um espermograma. Aí eu falei, ué, mas pra que vai fazer isso aí? O jato tá bom, vai até o fim. Tá espesso, tá bom? Por que vai fazer? Ela falou, não, é pra ver se o fluxo tá contínuo. Mas beleza, né? Ela falou que queria ver se o fluxo tava bom, se... Gente, tá bom? Ele tá ótimo, eu tô falando pra vocês que tá bom. E aí, sabe o que ela falou? Ela não acreditou em mim. Falei, moça, não precisa fazer nada, deixa aqui do jeito que tá bom. Resumo, a moça me deu um pote e me obrigou a ir no banheiro. Eu fico indignado. A partir dessa parte dessa história eu fico indignado. Ela me deu um pote pra ir no banheiro pra colher. Vocês têm noção do que eu passei? Se coloca no meu lugar um pouquinho, só um pouquinho. Fui no médico, passaram-se 2 minutos, ela falou, toma esse pote e vai pro banheiro, coleta o seu espermatozoide. Eu falei, minha senhora, me desculpa, mas não vai dar. Eu não estou com a menor vontade de fazer isso agora. O menino tá dormindo agora. E não há quem vai acordar ele nesse exato momento. 8 da manhã. 8 da manhã? Gente, presta atenção que eu vou falar. Eu tava no hospital. Eu tava dentro de uma sala de hospital, cheio de gente idosa do meu lado. Como que eu vou fazer isso pra senhora? Pensei, não vou falar isso pra ela. Eu com um potinho na mão, fiquei olhando, buscando inspirações pra fazer aquele trabalho, né? Me vejo uma senhora de 80 anos, outra de 65 e outra de 94, quase morta. Como que eu vou fazer isso, gente? E eu com um potinho na mão aqui, pressionado. Falei, ok, vou, né? Eu falei, eu vou broxar. Falei, não vai dar pra mim, não. Aceitei o desafio, né? Cheguei no banheiro. E nem pra ter um lugar próprio pra isso, né? Tipo, espermossala. Não, é banheiro. Cheguei no banheiro, né? Tentei ficar mais confortável. Apoiei na parede assim, encarando, né? Tava triste, ele tava triste. Eu também. Olhava. Num frio, né? Já era umas 9 já. E aí? E eu dialogando, né? Vamos, meu filho, vamos. A mulher já me deu esse pote aqui, já faz 5 minutos e você não me respondeu. E eu puto, né? Bravo, porque eu procurava uma revista pra ver se dava uma animação. Não tinha nada pra me animar. Moral da história. Eu fui embora. Eu não tava com a menor vontade de fazer aquilo naquele exato momento, naquele lugar. Eu fui embora. Ela não vai saber se eu tô bem. Pra mim, se o jato tá contínuo, tá bom. E fui embora. Só que bravo, né? Que ela me deixou com uma pulga atrás da orelha. Será que eu tenho algum problema agora? Quando eu contei essa história lá no Instagram, eu pensei que a reação das pessoas seria essa, né? Tipo, será que o Ted tá bem, gente? Ele foi no hospital, não fez? Será que ele tá bem? Mas aí eu lembrei que vocês são berço. Ô, Lucas, você tá gozador hoje, hein? Você tá muito branco, mano. Tá faltando beber leite, hein? Ô, Luca, oferece leitinho pro Lucas, porque agora ele precisa colocar no pote. Vocês começaram a me zoar. Vá. O que queríamos pra hoje? Eu de terno, né? Delicious. Divine. Vocês acharam que eu ia no casamento do Júlio, né? Só que eu tava nessa consulta aí. O que temos? O dia que a gente achou que ia ver o Lucas de terno no casamento, mas a gente foi tapeado, pois ele estava fazendo a coleta dos filhos dele pra ver se tava... Não tem a menor graça, viu? Uma piada de mau gosto, tremendo mau gosto. Como que o Lucas deve estar agora? Pés bonitos e femininos bonitos. Para, velho. E o que mais me impressionou é que foi um assunto que foi falado no mundo, assim, tipo, vários artistas internacionais vieram falar comigo. E um deles foi o Akon. Outros fandoms, enaltecendo os ídolos, compartilhando o trabalho com outras pessoas, postando fotos fofas, textos de amor, que é o que os fandoms dos outros youtubers fazem. Mas agora, o meu fandom... Esperma do Lucas. Olha os filhos dele no potinho, mano. Isso aí não foi eu que ensinei, não. Mentira! Donos da porra toda, né? A campanha que eu fiz de Fanta, tirou todo mundo, botou só eu, só minha cabecinha. Ah, entendi.
A Fanta deve ter ficado morrendo de orgulho, né? Tipo, nossa, o Ted veste a camisa, hein? Eis que o Ted vai fazer um espermograma. Pirocãoju. Olha, eu vou ser obrigado a falar. Esse exame aqui tá uma porra. Ted imitando meme parte 2. O que é essa aqui? Eu sou um avião com leite. Não, na verdade sou um jato. Jato de leite, porque eu disse. O jato tá bom? Tá, vai até o fim. Até onde vai parar isso aqui? Eu quero ver até onde vai. Ô, mão da porra. Agora faz sentido, Ted. Esse foi um baita exame da porra. O youtuber favorito de vocês também fica indignado com um espermograma? É, porque o meu fica. Fala pro seu pai inventar uma fórmula que passa uma máquina ali e vê se tá bom. A porra do esperma, que se tá fluxo contínuo. Eu não vou no banheiro pra fazer isso aqui no hospital. Eu fiquei indignado. Nossa, meu irmão, eu fiquei indignado. Eu vou pegar minha porreta. Perdão, não sou eu no caminhão de leite. Mas se quisesse perdão, era só não ter postado. O jato do Lucas. Agora pronto, né? O jato do Lucas. Enquanto o Whindersson e o Filipina tem um puta de um jato, o meu jato é isso aqui, ó. É isso aqui. Que tipo de fã você é? Famosinhos? Não. O que tem vários amigos? Não. Aquele que tem uma conta que dá inveja. A que ninguém liga e nem conhece. A que fala do esperma do ídolo? Sim. Imagina a situação da mãe que tá assistindo. Mãe, a culpa não é minha. Eu só tô aqui, ó, de boa na minha, passando por um problema que pode ser grave. E você rindo. E por falar em mãe, aqui o relato de uma mãe, ó. Minha mãe tava aqui rindo igual uma hiena quando eu fui ver, ela tava vendo os stories do espermograma. Então quer dizer que esse vexame, além de ser visto pelos fãs, ele foi visto pelos pais dos fãs também. Olha, claro, eu fico honrado, eu tô honrado aqui. Olha o carro do leite! Pior que sempre quando alguém fala, Ted, eu vou te guardar num potinho, eu vou falar, ixi, potinho... Bom, era isso. Isso foi o que eu achei, né? O pessoal do Tedinho me mandou as piadas mais... Piada? Isso aí não é piada. Tá tudo bem, eu dei uma risadinha, tudo bem. E vocês não me vai ficar espalhando essa história pro povo aí, já passou. Pior que eu falo isso, é a mesma coisa que estivesse falando com a parede, né? Porque vocês vão fazer o contrário. É igualzinho falar com a Laura, tem 2 anos de idade. Bom, mas então é isso. Clica no gostei aqui embaixo, manda pra todos os seus amigos falando, olha o Ted. E também se inscreve no canal pra você ver vídeos tão retardados quanto esse. E assiste o último, ó. O último que eu fiz lá, vendo as fadas do deboche. Esse sim é um vídeo de respeito, ó. O que você acabou de ver agora não é, é um vídeo da porra. Bom, então é isso, gente. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo e tchau!